Bom, atenção, senhor Newton César, chamando. Aqui estou, Márcio Roberto Cruz. Quanto tempo, hein? Mais um tempo razoável, né? Eu não lembro mais, 2, 3 semanas, eu não lembro, mas... Talvez 3 semanas. Enfim, Mas enfim. estamos começando a achar problemas para horários, né, que batam, né? Da minha parte, obviamente, não da sua. Mas vamos embora, né? Vamos tentando, sem esmorecer. Não, vamos embora. Bom, episódio 140, e desta vez o tema é o Apocalipse da Noite Humana. Os títulos são sensacionais. Você tem que fazer um programa só pelos os top 10 dos títulos que você escolheu. Eu desisti de achar um título que fosse encontrável pelos sistemas de busca e agora eu vou no título que mais, eu posso dizer assim, mais se alinha com aquilo que eu quero transmitir, entendeu? Então, Genial. paciência, né? Não tem como a gente ceder tanto assim aquilo que a mídia no geral dita. Bom, vou tentar explicar mais ou menos de onde vem essa ideia, tá? Então, também como eu sempre faço, um tempinho antes de fazer a gravação, eu dou uma lida no texto, eu sinalizo os principais tópicos. Não deu tempo de fazer nada disso, então vai ser improviso total. Eu vou ver se eu ia falar remember, né? Estou com o inglês na cabeça. Vou fazer aqui uma retrospectiva de memória mesmo e vamos ver no que dá, cara. Vamos embora, porque não tive tempo, não. Lógico que a inspiração para isso, a inspiração para esse título foi justamente os atos terroristas ocorridos em Israel recentemente e de todo o caos que surgiu a partir desses episódios, né? Então, lógico que o ato em si é extremamente chocante, né? Civis inocentes foram mortos, pessoas morreram a esmo, né? Assim, em tiroteios, mulheres, crianças. Então, assim, uma total barbárie, né? E lógico que a partir daí, até Israel se recobrar do baque, né? E agora, né? Voltou a atacar a faixa de Gaza, enfim, a guerra estourou. E todo um caos que foi gerado na região e, obviamente, o mundo inteiro se mobilizando ao redor desse caos todo, né? E pessoas contra, a favor, em cima do muro, tem de tudo. E há também, além da guerra propriamente dita, que por si só já é horrorosa, há ainda também a guerra da informação e da desinformação, ou seja, informações e contra-informações que também fazem parte desse jogo para deixar tudo ainda mais caótico, né? Então, eu acho que há toda essa discussão, voltamos a falar, e sempre se fala nisso, né, quando há um conflito naquela região, que não é novidade nenhuma, né, há muitos anos isso vem ocorrendo, mas sempre volta a se dizer que Israel ocupou aquele território, então eles massacram o povo que já estava lá, então eles se encontram nesse posicionamento de se defender, então é justificável um ataque, enfim. Lógico que vai ter argumento para tudo, mas o que eu fiquei observando é assim, uma necessidade quase que visceral de minimizar os atos em si em função de uma série de outras coisas. Que, volto a dizer aqui, eu não quero entrar nessa seara, tá? Não quero entrar aqui na seara política, na seara geopolítica, na seara religiosa, porque isso todo mundo faz. Né? Como é que a proposta é contatos insólitos, a gente entrar por vieses ou pegar trilhas que geralmente não são muito trilhadas, né, por ninguém. Eu queria pegar um outro aspecto e era isso que eu queria transmitir para você. Vamos ver se a gente consegue, a partir daí, puxar o novelo de lã. Que é o seguinte, que tudo passa a ser justificável em função dessas camadas de ficções que vamos construindo umas em cima das outras. Né? Que o próprio processo civilizatório, o processo cultural, vai construindo essas camadas de ficções umas em cima das outras. E vamos nos afastando cada vez mais de nossa origem natural. Né? Então, no reino animal, por exemplo, você não tem divisões geopolíticas, você não tem religiões, você não tem uma série de criações puramente do campo humano e vivem relativamente em uma certa harmonia, digamos assim. Obviamente, existem matanças, mas é por questões de sobrevivência, etc., mas não no nível que nós, seres humanos, perpetramos. Então, a ideia é como é que a gente apela para o sentido maior da questão aqui que eu quero salientar, que é, antes de tudo isso, antes de nós sermos judeus ou palestinos, antes de sermos
sei lá, israelenses ou chineses, antes de sermos, sei lá, católicos ou protestantes, antes de sermos budistas ou ateus. Antes de tudo isso, nós somos seres humanos. Então, os valores humanos se esvaem, né? Perde-se o valor que é intrínseco e que é o valor primordial que nos faz estarmos aqui nesse planeta com mais de 98% de similaridades genéticas com os nossos amigos chimpanzés, e estamos aqui nos matando em nível de barbárie em pleno 2024, né? A despeito de todas as razões possíveis que as pessoas podem encontrar para justificar esses atos, né? Mas eu não acho que a violência traga nenhum resultado a não ser simplesmente a aniquilação e mais ódio e simplesmente um processo infinito de violência, ou seja, combater violência com violência, a não ser que seja por uma questão de defesa. Eu não vejo como uma saída viável para nenhuma civilização, em verdade, né? Então, é mais ou menos por aí que eu quero transitar. Não sei se ficou claro para você. Se não ficou, você me pergunta, porque eu tento explicar melhor e eu já passo para você fazer as suas primeiras considerações. Não, genial. Bom, para variar, excelente introdução. Eu tive chance de ler o descritivo, então eu tenho uma ideia de onde você vai. Vou me permitir um parênteses 2 minutos para fazer 2 comentários. Primeiro, episódio 140, praticamente 3 anos, cada 50, 52, 1 ano. Tudo indica que chegaremos aos 150, mas eu aprendi a marcar território porque a gente nunca sabe do futuro. Então, que legal que a gente conseguiu fazer 140 de tempos diferentes, alguns trançando, e muito mérito seu de escolher os temas, de botar o descritivo, de passar a bola, de todas as dificuldades, e eu tentando colaborar, batendo bola com você. Antes eu não tinha ideia de que papel eu podia estar fazendo, e agora é mais consciente que eu acho legal você trazer uma linha de raciocínio muito bacana e eu tentar botar outras perspectivas que não foram abordadas ali. E às vezes eu consigo e você pega outra e nós dois aprendemos coisas muito diferentes, que é muito, muito bacana. Isso é muito legal. Esse é o primeiro ponto. E o segundo cara, como a gente pode conversar profundamente sobre assuntos relevantes saindo da mesmice geral, né? Vou dar um exemplo. É horrível o que aconteceu. E agora, graças à digitalização das redes sociais e da informação, a gente consegue ver em tempo real, com definições de ângulos diferentes, e é um absurdo. O que antes a gente ouvia pelo rádio de um correspondente, depois a gente via uma foto no dia seguinte, a gente está vendo ao vivo agora na invasão, os caras fazem isso de propósito. Dito isso, vamos lá. Absurdo, loucura. Aspectos a considerar. Segundo o pessoal da teoria integral, desde a década de 60, mais ou menos, existe uma linha de nível de consciência que eles chamam de linha verde, que é mais ou menos mundicêntrico, mas tem uma patologia muito grande na maioria das pessoas. Sabe qual é? Eles acham que não existem hierarquias, que toda a verdade tem que ser respeitada. Então, é por esse viés que muita gente vai falar, não, o que o Hamas fez é muito ruim, mas o que Israel também fez muito ruim, e que equiparar as coisas e começa a fazer essa disputa sem ser capaz de olhar a barbárie em si das coisas, tentando equalizar. Isso é um hábito muito comum de uma liderança, de uma elite hoje que vê essa ideia de que hierarquias são ruins, toda a verdade tem que ser respeitada. A minha verdade é assim, ponto final. Esse é um ponto disfuncional. Outro ponto puxa vida, há 6 anos, eu estava me lembrando agora da cena das crianças que foram decapitadas. Que absurdo isso, né? Como é que você pega uma criança no berço e decapita? Bom, há 6 anos o cartel de Sinaloa, no México, pendurou uma série de pessoas não gratas decapitadas. Dentro da cidade de Tijuana, uma série de coisas. Barbárie a gente faz o tempo inteiro. Semana passada, ou na semana que a gente ia discutir isso aqui, acho que semana retrasada, algumas pessoas colocaram gasolina dentro de ônibus com pessoas dentro. No Rio de Janeiro, lembra? Com pessoas dentro. Não é coisa de protestar. A gente é capaz disso. O que é isso? Isso é casinha 1 e casinha 2, isto é, eu não consigo entender nada, eu não consigo enxergar nada acima de mim, pior, eu não consigo enxergar humanidade no outro. Então já vai direto no cerne do que você está falando. A pessoa não está enxergando a humanidade no outro. O outro é necessariamente um inimigo que precisa ser eliminado. Um dos preceitos do Hamas, e aqui é uma crítica não só ao Hamas, mas qualquer fundamentalismo, é assim, eu não reconheço que o outro tenha condição de existir. Pô, não tem diálogo.
Se eu não reconheço que o outro tem condição de existir, acabou. Então, qual vai ser a única solução? Violência. Violência. Então, é essa armadilha, essa arapuca, que a gente vê o tempo inteiro. Lá, na Ucrânia, em 16 países da África, tem hoje 44 guerras no mundo, fora o Brasil, por exemplo, eu acho que está em guerra civil. Eu acho que 50 mil assassinatos por ano é um absurdo. Sim. Os Estados Unidos, da semana passada, completou 60º, 54º massacre de pessoas atirando nas pessoas. 654 em 10 meses. É um absurdo. É um absurdo. E virou um normal. A gente sempre foi assim, infelizmente. Mas pessoas como nós conseguem enxergar. Está tudo errado. Da onde vem esse impulso violento que vem que a gente não consegue controlar? E que é importante para a nossa parte de sobrevivência como instinto, mas que a gente não consegue segurar, e o alien vem para fora e a gente quer estourar o outro que está na frente, no trânsito, na fila, em lugares, em situações corriqueiras. Todos nós estamos a ponto de explodir. É impressionante. Bom, você falou tanta coisa. Desculpa, mas é que me veio a ideia de... Sem problemas, isso aqui só enriquece o episódio, né? Não vai ser problema algum. Mas vamos lá, vamos por partes. Eu preciso aqui, então, dar a mão à palmatória, que você contribui muito para que esse projeto tenha a sua continuidade e principalmente a sua qualidade. Então, assim, agora eu tenho que, né, sou obrigado a elogiar você, e por onde... Né? Porque é um tempo de bola que dificilmente você consegue no mundo em que vivemos, né? Então, assim, como aquele lance do tempo de bola ou aquela ideia do ping-pong, né? Você nunca deixa a bolinha cair. Então, no diálogo aqui entre nós, há esse interesse mútuo em um servir de base para o outro para que a gente construa novos caminhos, né? Então, é uma abordagem que, né, já falamos isso em alguns episódios, é uma abordagem exploratória, né? É um ceticismo aberto, né? E a gente ousa sempre a questionar tudo e todos, né? Muitas vezes sem uma base muito profunda, porque seria impossível, né, a gente abarcar todos os assuntos que nós nos atrevemos a explorar com base. Obviamente, alguns assuntos a gente não tem base, mas, né, nos damos ao luxo de tentar. Né? E assim a gente também vai aprendendo, né? Assim a gente vai se aprofundando nas questões. Então esse é o primeiro ponto. Valeu demais pelos 140 episódios, 140 horas de parceria, né, que estabelecemos gravadas, né, porque nós temos ainda 5 anos anteriores a esse, onde a coisa não tinha esse formato, mas já estava se encaminhando para esse norte, que foi de uma forma natural também, né? A gente não planejou muito, mas que também foram muito importantes para que a gente chegasse a esse ponto. Né? Então essa é a primeira. Você queria falar alguma coisa a respeito disso? Sim. Né? Duas coisas. Primeiro, a ideia do ping-pong, mais legal, lembra? Eu acho que é legal a ideia do frescobol, porque a bolinha não pode cair. O frescobol eu tenho que facilitar para você e voltar e tal. Hoje em dia não é mais frescobol, tá? Só para atualizar, é beach tênis. Ah, é verdade. Mas acho que no beach tênis existe o interesse de fazer com que a bola caia para fazer o ponto. No frescobol a ideia fica sempre no ar. Eu não sei, sinceramente, eu não sei as regras. Mas outra coisa que eu falei, que eu ia esquecer, que eu acho muito legal, da minha perspectiva, eu consegui ver você crescendo de uma maneira exponencial, cara, que é muito legal, porque geralmente a gente não consegue se ver. Eu não consigo me ver. Eu tô acompanhando, a gente tá 8 anos aí, puxa, antes da gente começar na reunião, logo depois da reunião que a gente teve lá dos 40 anos de Rama, logo depois em seguida, a tua entrada no grupo, o teu desenvolvimento, o livro, a tua descoberta da nova do idealismo metafísico na versão moderna, genial, cara, isso é muito, muito legal. Esse tipo de conversa eu sinto muita falta, porque é difícil de te encontrar aí. Muito obrigado, cara, valeu mesmo, mas é uma consideração mútua, cara, e sem você também esse projeto não teria como vingar, então estamos aqui. Confetes à parte, vamos aqui. Bom, o segundo ponto em relação a tudo que você mencionou, cara, concordo em gênero, número e grau, eu acho que a gente acaba, para fazer jus a esse projeto que nós temos, né, a todas as temáticas que abordamos até o momento, nos concentrarmos na questão humana em si, independentemente das justificativas que possam surgir a partir. Não é essa a nossa série, não vamos entrar, e se a gente entrar, a gente vai entrar no jogo que é jogado, não é essa a nossa intenção. Então, a questão humana. Então, antes de mais nada, somos humanos. Então, como é que esses valores humanos se perderam? Né? Não que ao longo da história nós tenhamos modelos assim muito gloriosos em relação
a esse respeito mútuo, porque estamos carecas de saber que a guerra e a violência e a tortura sempre fizeram parte da humanidade. Mas, trazendo isso aos olhos, talvez, da psicologia analítica, né, aos olhos de Jung, é aquela questão que eu já conversei com você também algumas vezes, da sombra coletiva, né, cara? Ou da incapacidade de enxergar o mal dentro de nós mesmos, né? Então, o que a gente faz? Apontamos o dedo para o outro, né? Então, né, lembrando sempre que quando você aponta o dedo para o outro, tem mais 3 dedos apontando em sua direção, né? Então, o outro é errado, o outro é o inimigo, o outro que é o blasfemo, o outro que é sujo, o outro que não merece viver, o outro que não merece existir. Não eu sou perfeito, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu sou um exemplo de moral, eu sou um exemplo de bons costumes, eu não erro, não cometo erros, estou sempre certo. Então, cara, é essa loucura que, independentemente da raça, do lugar onde você vive, lógico que tem lugares onde a coisa não é tão acintuosa, mas, no geral, como seres humanos, padecemos dessa doença gravíssima, né? E que pode nos levar para o buraco se, né, a gente não remediá-la, né? Ou se não, pelo menos, entendermos de onde vêm essas raízes, né, do mal. Também já falamos isso em algum outro episódio, não vou lembrar o número agora, né, sobre o mal, né, que existe sempre no outro e não na gente, né? Mas eu acho que é o cerne dessa questão, cara, de você enxergar sempre no cara que está ao seu lado um problema a ser combatido e você é sempre a pessoa perfeita. E adivinha só, tá todo mundo pensando mais ou menos da mesma forma. É por isso que, né, as coisas não vão para frente. Não, excelente, excelente. Bom, pensando no que você falou, eu sempre me instiguei muito por que veio esse bicho. Até porque eu sinto em mim. Quando eu era... Momento de confissão. Quando eu era jovem, eu jogava muita bola. Mas muita bola. Era para ser profissional. Mas por que eu não consegui? Porque eu não tinha controle emocional mínimo. Eu brigava com o juiz, eu brigava com as pessoas do meu time, eu brigava com os adversários, eu brigava com todo mundo. Eu não tinha o mínimo controle emocional. Eu precisava de uma assistência na época que isso não existia. Isso era coisa de, abre aspas, boiola, que hoje é politicamente correto. E hoje eu consegui, de uma série de maneiras, eu consegui controlar. Mas eu sei que o alien está lá dentro. E eu sei que muitas vezes ele vem. Muitas vezes eu controlo, a maioria das vezes eu controlo, mas às vezes ele sai. Isso eu assimilo e assumo que todo mundo tem. Então, o que é isso? É a casinha 1, casinha 2. É egocêntrico, é sobrevivência. Eu tenho que sobreviver, custe o que custar. Eu e minha turma. E o que acontece? Eu me interesso muito por isso e fui estudar. Essas sombras é inescapável. Todos nós vamos tê-las. Sorte daqueles que as reconhecem e trabalham com elas. Mas a maioria de nós passa batido, é vítima delas a vida inteira. É vítima delas. Como é que elas se formam? De várias maneiras. Uma delas, é o que eu estou estudando agora, é a parte traumática. Todos nós passamos por traumas a vida inteira. Todos nós passamos por traumas na infância e assim por diante. Esses traumas mal resolvidos geram o quê? Medo, dissociação e patologias. E a principal patologia é, eu fico assustado, eu tenho medo de tudo, e o outro é o inimigo meu. Então é claro que eu vou reagir como um bicho, é natural. Pior, se eu tiver um mecanismo, uma arma, alguma coisa que possa servir de ferramenta, ferrou, porque eu vou ferir o outro, não vai ter como. E a gente faz isso o tempo inteiro. Olha só uma coisa que você vai se reconhecer, as pessoas que estão nos ouvindo vão reconhecer. A gente chega ao ponto de, muitas vezes, em momentos de explosão, a gente fere e machuca as pessoas que a gente mais gosta. Porque elas estão com a guarda baixada, estão do nosso lado, a gente acaba vomitando coisas que a gente traz de fora. Claro que sem querer, inconsciente. Olha aí a sombra vindo. Então, isso é parte inerente nossa. Solução? Tratar a sombra, reconhecer que ela existe, pedir ajuda e lidar com ela. Individual. As sociedades igual. E pior, as sociedades acabaram... A gente criou, e aí eu vou no ponto que você colocou lá, que eu acho que vale a pena a gente recuperar, dos discursos. Para a gente formar a sociedade, criamos vários discursos e vários ismos. Nacionalismo, bolsonarismo, lulismo, corintianismo, que formam tribos, mas que ao invés de nos juntarem, juntam pequenos grupos, mas nos separam dos demais. E uma das conclusões que eu cheguei ao final do meu livro Brasil e Argentina é: uma rivalidade, quando ela é sadia, ela mascara, ela oculta, ela eclipsa uma profunda admiração que eu tenho para o outro. Isso é uma rivalidade com R maiúsculo. O rival do Corinthians não é o Juventus, com todo respeito ao Juventus. O Corinthians é gigante por causa do Palmeiras, por causa do São Paulo, por causa do Santos.
Mas a rivalidade não é vista assim. A rivalidade com R minúsculo é o outro tem que ser eliminado. Só a minha turma importa. Isso é muito ruim. Isso parece que nós vamos levar para muito tempo. E até te faço um convite agora para um futuro bate-papo nosso. Como será que os nossos amigos do espaço resolveram isso? Porque todo mundo fala que lá em Apple não tem dinheiro, não tem briga. Ah, é? Como é que será que eles chegaram lá? Ninguém tem essa resposta. Ninguém. Mas antes de eu de passar a bola, já estou falando muito, eu queria também ressaltar um outro lado. Olha que loucura. Ao mesmo tempo que tem essa barbárie, nós fomos capazes, como sociedade, de perceber que talvez a guerra seja inevitável, talvez o conflito seja inevitável, e criamos as convenções de Genebra. Criamos um mínimo de condições para que, mesmo em um conflito desse tipo, a gente possa tentar preservar os civis, as crianças, as vítimas. Nós temos hoje lá em Gaza associações como Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha, gente que voluntariamente está lá. Isso é o melhor do ser humano. Enquanto a barbárie é o pior da gente, o melhor da gente, essas pessoas estão lá voluntariamente, não olhando para a cor de pele, bandeira, nada disso, salvando vidas. Isso, infelizmente, ganha pouco valor, ganha pouca visibilidade. E são milhões de pessoas. Tem diplomatas tentando fazer isso, tem gente lá botando a mão na massa, tem gente aliviando pressões em vários lugares. Isso é muito bacana também. E isso é dinâmico, está acontecendo o tempo inteiro. Cara. Isso é uma loucura, esse planeta é uma loucura. Não é? Lógico que é, cara. Às vezes dá vontade, né, de sair desse planeta e ir para um outro mais... Mas é fascinante, não é fascinante. Eu confesso que quando eu vi as primeiras notícias, eu fiquei bastante chocado, isso me afetou bastante, e lógico que depois eu fui voltando ao normal, mas em o primeiro momento choca demais, né, cara, notícias desse nível, né? Porque, assim, apesar da Convenção de Genebra, né, civis foram afetados, né, crianças, mulheres, enfim, então, tem lá o código, né, mas as pessoas não respeitam, então esse é outro problema também. Mas voltando aqui à questão central, é a seguinte, eu acho que é preciso fazer uma análise, e sempre a nossa grande professora é a natureza, né, cara? Não tem jeito, a natureza, cara, não observar a natureza, e pior ainda, não tê-la como uma grande professora e ainda vilipendiá-la com todo tipo de violência, eu acho que é a pior das insanidades que existe, né? Mas, então, um olhar, assim, bastante pormenorizado a respeito do que acontece na natureza, você observa que a violência também existe lá. Ou seja, no mundo animal também há violência. Mas o que acontece? Você não pode deduzir que quando um leão estraçalha, por exemplo, um filhote de um cervo, né, come ele vivo e estraçalha esse animal, ele está fazendo isso por sadismo, ele está fazendo isso de forma deliberada, porque simplesmente ele não gostou da cor daquele cervo e ele vai lá e ele mata. Não, ele está querendo simplesmente comer, está querendo sobreviver, então é aceito. Lógico que existem níveis de matança, como, por exemplo, às vezes você observa em documentários, que eu, por exemplo, adoro ver documentários sobre a natureza, por exemplo, uma grande quantidade de leões ou leopardos, às vezes pegando uma presa, e a presa demora para morrer. Então, assim, ela é comida literalmente viva, e assim, o nível de sofrimento é inegável, né? Não podemos achar... Essa altura do campeonato, né, eu acho que a gente já passou um pouco da casinha 1 e da casinha 2, de que os animais sencientes não possuem, não sofrem, não passam por dores, etc. Seria um absurdo, né? Então, lógico que o sofrimento existe, a violência existe. Porém, uma vantagem que nós possuímos e não utilizamos a nosso favor, e nesse ponto a gente acha que é diferente dos animais, que é a questão da metacognição, porque nós temos a oportunidade de, opa, peraí, eu vindo da natureza, carrego isso comigo, eu carrego essa violência, porque todos os animais apresentam essa violência. Lógico, tem animais mais agressivos, menos agressivos, mas isso faz parte de estar ali, né, enraizado na própria condição de existência do reino natural. E nós, como parte desse reino natural, somos a natureza, também trazemos isso conosco. Não barramos isso, não deixamos de ser animais. Só que temos essa vantagem de ter a metacognição ou a autorreflexão de, opa, peraí, né? Isso não é bem-vindo, isso não é uma forma ideal de lidar com as coisas. Espera aí, eu vou manter isso sob controle. Opa, percebi algo errado aqui, vou me recolher,
vou prestar atenção nisso, isso não é algo desejável. Então, a gente tem essa oportunidade de fazer isso, né? Mas, para que isso ocorra, você tem que reconhecer que há isso dentro de você, porque esse é o nosso grande problema. É um passo anterior a esse que a gente não reconhece. Não, imagina, como assim? Eu sou tão lindo, eu sou tão maravilhoso, não sou um animal, né? Gente que, né, eu vejo comentários, inclusive, mas imagina que nós somos macacos, né? Assim, como se nós fôssemos macacos. Não, não. Derivamos de um ancestral comum, né? Então, assim, tem, inclusive, alegações tão primárias como essa, né, cara? Então, acho que, não sei, é um ponto a gente levar em consideração, pegando a natureza como uma grande professora e, a partir daí, a gente tentar transpor isso para o reino humano, né? Não, perfeito, sempre perfeito. Não, muito legal. O que a gente chama de natureza, de violência, que é um uso da força exacerbado, né? Às vezes cruel, sempre sob a nossa perspectiva e o nosso olhar. Ela tá em duas galáxias colidindo, está no Big Bang e está na natureza o nosso tempo inteiro. A diferença parece que mesmo, por exemplo, quando aqueles leões estão matando a presa viva e tal, muitas vezes estão ensinando os filhotes. Então, é parte de aquilo ali está em equilíbrio. Aquele número, o número total de leões, gazelas, do 1 milhão de gnus que fazem a travessia do Serengeti, aqueles salmões que sobem e são pegos pelos ursos lá em cima, se nós não interferirmos, está em equilíbrio. Então, essa é a grande diferença. Está em equilíbrio dinâmico. Uma outra coisa que vai acontecer que vai mudar esse equilíbrio, se nós não acontecermos, também faz parte do jogo cósmico. E a nossa interferência, depois do iluminismo, com a ideia do materialismo, nós estamos afastados da natureza, ela serve para nos servir. Aí nós ferramos tudo. Nós ferramos tudo. Porque, na verdade, mesmo há 10 mil anos, a gente já vou usar um termo pesado aqui, mas mais ou menos é isso. A gente já estuprava a natureza quando começamos com a agricultura. Né? Porque é muito fácil falar dos idílicos, como é legal os povos originários. Se fosse tão legal, eles não teriam evoluído. Todos eles, em todos os lugares do mundo, vieram para frente. Ninguém quer voltar para trás. O problema não é voltar a viver, essa é a falácia pré-trans, né? Não é voltar lá atrás e vamos viver na natureza como era antes. Não, isso nem pode ser. É como vamos chegar a um acordo comum para conviver em harmonia com essa natureza da qual fazemos parte. É esse acordo comum que nós não chegamos. Por quê? Porque a gente não conseguiu chegar a acordo comum em quase nada. Por quê? Porque a maioria de nós está na casinha 1, casinha 2 ainda. Ainda está morrendo de medo. Ainda está achando que o tigre... Pior, não tem mais o tigre de dente de sabre, não tem mais essa ameaça, mas é o vizinho, é o motoboy com uma garupa atrás, é um agente do governo corrupto, tudo isso. Esses são os nossos inimigos. E a gente está o tempo inteiro jogando cortisona no corpo. A gente está em permanente estado de alerta e tensão. É claro que a gente vai ficar disfuncional. Óbvio. E é claro que a gente vai explodir. A gente vai explodir. É normal, está o tempo inteiro ali. E é claro que a gente vai buscar escapismo em dopaminas tipo redes sociais, coisa fácil, drogas, tal, para aliviar a dor. No fundo, a gente sente muita dor e quer aliviar a dor. E eu fiquei pensando aqui, cara, também em contraposição, não em contraposição, mas complementando o que você disse, tem ainda não adendo, tem um fator adicional que ainda piora as coisas, que é o seguinte: você pega alguns preceitos esotéricos, por exemplo, ou mesmo dentro da igreja católica, a ideia de dar a outra face, né, de você ser o bonzinho. Então, cara, há uma certa pregação também da inocência como uma virtude, cara. E, na verdade, ela não é. A inocência, ela não é uma virtude, a inocência é um defeito. Por que eu digo isso, cara? Pelo seguinte: se todos nós trazemos esse mal dentro de nós e essa inocência nos cega para essa questão do que, olha, eu não, imagina, seria incapaz de fazer mal a uma mosca. Eu sou da paz do começo ao fim, não carrego uma fração, uma porção, um átomo maléfico dentro de mim, né? Porque eu sou inocente. Se isso existe, o que acontece? Pessoas assim, muitas vezes, explodem num ataque né, de acúmulo de coisas que foram colocadas para baixo do tapete e estão lá, né, de repente, dirigindo o seu carrinho e, de repente, no trânsito, explodem e vão lá e matam, né, o cara que fechou eles na frente do carro. Ou então explodem um ataque de ciúmes e vão lá e matam a esposa, porque, sei lá, achou que a esposa estava traindo ele. Então, assim, coisas desse tipo ocorrem
justamente em função dessa ideia infantilizada, né, de que há essa perspectiva de que não, o ideal humano é ser bonzinho, né? Ou seja, aquela ideia de céu, né, anjinhos tocando harpas, né? Ou seja, nossa, o ideal a ser vivenciado, o norte da humanidade seria todos nós sermos bonzinhos, vivermos numa comunidade, todas as pessoas vestidas de branco, né, cara? É uma coisa muito infantilizada, e aí recai nessa proposta que você fez para mim no início desse episódio, de a gente questionar como é que seriam civilizações extraterrestres evoluídas. Seriam, porque assim, a gente imagina, né? Mas ninguém está lá para ver de fato como é que é. Ah, são todos seres evoluídos que vivem numa civilização onde não há briga alguma, onde é tudo lindo, maravilhoso, tudo funciona, etc, etc, etc. Claro que mesmo aqui na Terra temos modelos de sociedade que funcionam muito bem, mas ainda assim, né, somos seres humanos. Como você pega a Finlândia, por exemplo, você pega a Islândia, né, são modelos, lógico, que experimentos reduzidos, né, porque são países pequenos, obviamente, né, mas onde há um nível social, há um nível de troca, um dinamismo ali interrelacional que é muito satisfatório, né? Mas colocar essa ideia de que todos vão ser bonzinhos, ainda que isso possa ser, talvez, eu não sei, um norte fictício num futuro longínquo, para a gente chegar nesse futuro, cara, o que a gente precisaria reconhecer em nós mesmos e trabalhar, né? Não de forma inocente, mas de forma madura, porra, vamos ter que sujar as mãos, eu vou ter que realmente reconhecer que vai dar trabalho, eu vou ter que melhorar, né? E não simplesmente num estalo de dedos, participo da religião X, participo da religião Y, agora eu sou espírita, agora eu faço parte da missão Rama e tá tudo resolvido, cara. Pô, olha que lindo, o meu lugar reservado no paraíso já tá lá, né? Então tem esse aspecto também. Cara, perfeito, você foi na veia, que é uma das coisas que eu tenho pensado muito ultimamente. Recuperando algumas coisas que você falou, os países da Escandinávia hoje são exemplares em um monte de coisas. Ex-vikings, todos eles, conseguiram passar por aquele período com guerras, ganhos, perdas e tal, e conseguiram se resolver de uma certa maneira. E hoje são exemplares. São perfeitos? Não. Não existe perfeição. Perfeição é um conceito que a gente criou e criamos uma grande arapuca. Porque inclusive, tudo... se eu não me engano, recentemente teve uns tiros lá, não sei se foi Finlândia, algum país lá do... Acontece. Eles, ao mesmo tempo que eles fecham prisões porque falta preso, mas sempre existe. Por quê? Porque estamos falando de seres humanos que de vez em quando sai, não, brota uma parte nossa das casas inferiores, dos chakras inferiores, a gente não consegue controlar. E, como sociedade, também descobrimos que algumas pessoas, às vezes, não conseguem conviver com outras. Paciência, não precisamos matá-las, mas não conseguem conviver com outras. Outra coisa que eu achei genial que você colocou, que é muito importante, essa ideia da inocência. É muito fácil, né? Então, imagina, todo mundo fecha o olho. Como é que você vai imaginar 8 bilhões de pessoas vivendo em total harmonia, sem nenhum conflito? Como é que você vai imaginar a confederação de mundos? Não há conflito nenhum entre todas as sociedades. Como é que eles chegaram lá? Não tem mágica. Todo mundo começa da casinha 1. Todo mundo, toda a alma começa da casinha 1. É do jogo cósmico. O que acontece? Tudo indica. O que é a Terra hoje? A Terra hoje é um grande bolo. Um bolo em forma piramidal, cheio de camadas. A camada mais baixa, nível de consciência mais baixo, como chakras. E a camada mais alta, as pessoas estão em nível de consciência super alto. E elas existem, elas estão sinalizando, mas elas são minoria. Elas estão olhando para baixo, enxergando, elas estão falando, tudo isso faz parte de mim. E eles estão pensando ou agindo, segundo o pessoal da teoria integral, nós precisamos com que 10% da população chegue neste nível aqui, porque se a gente conseguir 10%, decanta a parte transformacional. Parece que foi sempre assim. O iluminismo foi 10% da população mundial que juntou aquela época, acabou a escravidão, direitos das mulheres finalmente foram reconhecidas, direitos humanos, declaração dos direitos humanos, uma série de coisas. Uma elite pequena conseguiu transformar isso. Anos 70, nos Estados Unidos, começa com os psicodélicos e tal, e de repente, puf, vamos tratar os negros com decência, as mulheres têm direito a voto, toda a revolução social das décadas de 70, 10% das pessoas. Essas pessoas estão esperando. Tudo indica que todas as civilizações são assim. Mas o nosso bolo ainda é muito consistente na parte de baixo. E só para voltar na inocência, qual o problema da inocência? A inocência vira e mexe e vai trombar com a intolerância.
E segundo o pessoal da teoria integral, e muitas pessoas, nós precisamos ser tolerantes com todos, exceto os intolerantes, porque os intolerantes não nos permitem existir. Se eles não nos permitem existir, não há diálogo. Então, com eles, precisamos jogar do mesmo jeito. Os outros, não. Vamos bater bola, vamos discutir. Mas com aquele que não reconhece que eu devo existir, não tem diálogo. Não tem diálogo. Exato. Não dá. Não dá. Você mencionou um negócio agora há pouco que eu achei legal aqui também, cara, que agora, deixa eu ver, acho que escapou, cara. Antes de você falar da questão da inocência, o que era, velho? Nível de consciência, 10%. Não, é que você falou dos psicodélicos. Bom, eu vou falar uma coisa aqui que, enfim, né, adentra um pouco naquelas ousadias indigestas para muitas pessoas, mas ouso andar por esse caminho, que é o seguinte. Eu acho que também uma grande vantagem agora com esse renascimento das pesquisas com os psicodélicos, né, com as substâncias psicodélicas, de que cara, esse caminho, eu nunca experimentei nada, tá? Deixar claro para todo mundo, isso aqui eu tô falando porque eu gosto muito de ler e me interesso pelos documentários, pelos livros que falam a respeito, mas eu mesmo ainda não tive a coragem de experimentar. Mas de que, por intermédio do uso dessas substâncias, de forma responsável, obviamente, não de forma recreativa, isso eu não acredito que haja uma interposição entre a recreação, o divertimento e esse tipo de trabalho, para mim, é aí que as coisas começam a melar. Não vejo por aí, não. Mas, se usado da forma devida, pelo que eu vi até o momento, há esse retorno natural ao contato com as raízes deste planeta. Então, cara, eu acho que essas pesquisas também estão contribuindo para fazer com que as pessoas saiam desse transe, saiam desse grave nível de maia, né, e reconheçam como parte da natureza, né? Ou seja, você percebe através dos relatos de pessoas que passam por experiências transpessoais, de que elas se identificam com os seres do reino natural, ou seja, com plantas, com animais diversos, muitas vezes se veem nos corpos de certos animais, né, passando por aquela experiência. Então, isso acaba também dando uma contribuição gigantesca, cara, para com essa ideia de que a gente pode estar falando aqui para uma série de pessoas, isso simplesmente são frases jogadas ao léu, porque não ressoam dentro delas verdadeiramente, né, no íntimo delas, porque está muito afastado da realidade delas. Ao se fazer uso dessas substâncias, talvez esse caminho seja bastante encurtado, porque elas percebem, através de experiência própria, experiência direta, né, essa nossa interconexão com o reino natural. E eu diria mais, não é interconexão, cara, a nossa extensão, né, para além desse ego completamente esquizofrênico e megalomaníaco, cara. Impecável, impecável. Vamos pegar exemplos, vamos pegar o gancho que você falou agora. LSD, Albert Hofmann, 1935, químico. Êxtase, década de 60, 70, químico. E a gente tem uma série de outras substâncias químicas feitas em laboratório. Porém, ibogaína, ayahuasca, cogumelos, natureza e usadas por todas as civilizações há 10 mil anos. É natureza pura. Então, eu também estudo como você, me fascino com isso, e ao contrário de você, eu experimentei sim, 4,1 gramas, muito, para o cogumelo o limite do terapêutico, tinha lugar, tinha propósito, tinha tudo programado, e a experiência de contato e vivência com a natureza foi uma coisa impressionante que eu nunca tive antes e até agora não tive depois, diferente de todas as coisas que eu já tive, e é impressionante. De novo, vem da natureza, então não foi criado em laboratório, e os povos originários descobriram isso e, para muitas pessoas, está servindo sim como alívio e cura para traumas, para entendimento da vida e da morte e de uma série de outras coisas. Tudo indica que isso faz parte desse renascimento que vai nos fazer muito bem. Qual é o problema? Como é tudo dinâmico, vai ter abuso, vai ter mercado negro, vai ter substância adulterada, vai ter gente morrendo por causa dessa substância adulterada, vai ter tudo aquilo que nós, seres humanos, somos craques em fazer. De pegar atalhos, a gente querendo pegar atalho, não querendo se dar o trabalho. E, infelizmente, é do jogo.
Então, de novo, nós vamos abortar aquilo que é ruim, porque perdão, nós vamos abortar aquilo que é bom, porque o que é ruim vai vir junto em paralelo. Não vamos fazer isso. Fizemos isso na guerra contra as drogas. Em 70 não funcionou nada, agora tudo indica que está vindo e não vai como frear. Mas vai ter um mercado paralelo aqui, ruim, obscuro, que é parte nossa, é parte da nossa sombra. Mas, se tudo der certo, a gente vai conseguir conviver melhor. E pessoas como nós acreditam no bem comum e num triunfo, no mínimo, a nossa luta, a nossa disposição em seguir levando a tocha daquilo que a gente acha que é decente, correto, o bom, o verdadeiro e o correto, né? E o bonito. Mas é parte do jogo usar essas disfuncionalidades. Não tem como. Sempre haverá. Todo crescimento traz problemas patológicos. Não tem como. Sim. A gente tem que fazer reconhecer e lidar com eles, em âmbito individual e em âmbito social. A gente vem abordando também, acho que pegando o gancho com o que você mencionou, a gente vem analisando em vários episódios, incontáveis, eu não sei quantos episódios exatamente, mas assim, eu me perdi nessas contas, sobre a questão do processo de dissociação ser uma característica natural do idealismo metafísico, né, de você ter uma mente universal, uma mente única, né, um aspecto monista da realidade, onde a partir daí a gente teve esse desprendimento de seres que foram se dissociando dessa grande mente universal, e aqui estamos nós, né, depois de 4,5 bilhões de anos de planeta Terra aqui, de existência do planeta Terra, né, nessa configuração humana. Não acho também que a natureza coloca todos os ovinhos na mesma cesta. Se não fosse a gente, a espécie a vingar, talvez outra espécie aí, né, talvez os dinossauros tivessem vingado, eu não sei se de repente estaríamos aqui conversando agora com longas caudas, vai saber se não fosse aquele asteroide há 60 milhões de anos, né, o que poderia ter ocorrido. Mas, de qualquer maneira, essa questão da dissociação, o Homo sapiens então pegou essa trilha da dissociação mais longa possível e a gente levou isso muito a sério. Ou seja, a questão dissociativa foi levada muito a sério pelo Homo sapiens ao ponto de ele criar essas camadas e ficções umas em cima das outras, se dissociando da fonte de uma forma que nenhuma outra criatura fez. E qual que é o problema agora? A gente chega num ponto em que ou o montante de conhecimento adquirido, mais a tecnologia, mais os níveis de consciência possíveis de serem abarcados nesse momento, dão conta de, opa, peraí, agora é a hora da gente voltar e, com tudo isso, recuperar esse tempo perdido e, principalmente, recuperar os estragos que fizemos, né, com a nossa grande mãe, e vamos tentar voltar a fazer esse percurso inverso, né, reconhecendo-se como parte da natureza e não só sendo a natureza, mas parando com esse suicídio coletivo e vamos também contribuir para que essa grande matriz da vida continue, ou vamos realmente padecer, sofrer com a nossa própria ignorância e acabar com tudo, porque não temos maturidade suficiente para lidar com isso, né? Acho que esse a estrada, a bifurcação que nós estamos tomando agora, é a hora da gente tomar uma decisão. Né? Muito, cara, impecável. Você chegou a ver um programa na Netflix que chama, acho que em português é As Fronteiras, que são 9 fronteiras, em inglês são as borders, que é a natureza, o número de população, uma série de coisas. Depois eu passo aqui no descritivo. Cientistas conseguiram mapear 9 marcadores em que, passando do nível aceitável para o nível perigoso, a gente começa a comprometer a nossa existência, né? Você falou agora do suicídio coletivo. Eu li um livro ano passado chamado Ecocídio. O termo já existe. É o que nós estamos fortemente, cegamente caminhando para um ecocídio, né? E isso é muito interessante. Voltando, a dissociação que você falou, eu concordo com você e parece que é assim mesmo. A gente pode, talvez, divergir, cada área, cada linha tradicionalista vai divergir em como é, mas eu digo que é. Viemos do profundo e para o profundo estamos voltando. Alguns de nós, milhões de nós, sacaram isso. Como convencer os demais de que isso é assim? Difícil. Por quê? Porque o discurso vai ser enviesado, porque vamos ser vistos como fundamentalistas, às vezes, como mirabolantes, como viajantes, como
mas isso é muito intangível. Como é que eu faço essas coisas? Espera aí, na minha vez de progredir, você que está querendo dizer que eu não posso mais crescer, que eu não posso mais explorar, depois que você fez tudo isso? Esse é o grande problema. E essas pessoas que estão sacando isso ainda são em menor número, mas elas já sacaram, estão fazendo alguma coisa, né? Outra coisa muito interessante, uma observação, você falou que os dinossauros poderiam, se o asteroide não viesse, quem sabe eles teriam vingado. Tudo indica que alguns orbes por aí, reptilianos são autoconscientes e têm metacognição, estão transitando por aí, inclusive por aqui. Existem essas alegações. Tudo indica. Quem somos nós para dizer que não? A grande sacada eu acho que você colocou no ponto, puxa, do jeito que está, não vai dar. Temos marcadores e somos inteligentes o suficiente para até descobrir, olha, conseguimos medir a temperatura do planeta, conseguimos medir a quantidade de lixo, conseguimos estabelecer uma série de marcadores, precisamos chegar, diminuir em cada um deles, mas a ação coletiva não vinga, por várias razões que já comentamos aqui. Não é só um país, tem que ser global, planetária, e planetário o nível de consciência ainda está baixo, ainda está muito explorador. Ainda não é de coparticipação, de convivência, ainda é exploratório. Então, precisamos das lideranças que emerjam e que sinalizem o caminho, é por aqui, venham por aqui, mostrando o precipício. E essas pessoas existem. É que eles não ganham o discurso. O discurso hoje ele está eclipsado por morte, por diversão, por rede social, uma série de coisas que muita gente acha que é intencional, pelas grandes corporações e tal. Tudo devem ser verdades parciais que estão jogando aí. Mas uma coisa é certa, muita gente já enxergou isso, já sacou e está fazendo alguma coisa. Está criando estruturas, está criando textos, está disseminando informação e está esperando que outros venham. Nós, essa comunidade que está aqui, fazemos parte disso. Porque nós já sacamos que, se não fizermos nada, o ecocídio vai virar realidade. O planeta continuará. Nós, não necessariamente. E talvez seja necessário realmente a gente passar por um apocalipse, né? Como é que é o nome do episódio de hoje, né? Um apocalipse da noite humana, como uma forma de a gente atravessar esse período nebuloso, né? E emergir do outro lado. Em termos psicológicos, agora eu estou apelando para isso, obviamente, da gente ser obrigado a passar por esse reconhecimento de caramba, há um Vladimir Putin dentro de mim, há um Hamas em algum lugar da minha psique, e de forma coletiva a ver esse amadurecimento em direção a esse reconhecimento, né, cara? Porque enquanto a gente ficar apontando o dedo para o outro e que o outro é errado e eu não tem por onde, cara. Não, a coisa não vai funcionar. E eu acho que é um posicionamento muito imaturo da nossa civilização. É como se fôssemos você, por exemplo, você percebe, né, que todas as espécies se reconhecem, né? Então, quando você sai com um cachorro reconhece outro cachorro na rua, né? Então, há algumas reações, mas reconhece. Quando os gatos se veem também, eles reconhecem. Ou eles se atraem, se repelem, mas reconhecem os gatos. Parece que a gente não se reconhece como seres humanos. A gente não enxerga no outro humano o direito de existir, ou o outro humano é sempre inimigo, né, cara? Então, é muito esquisito a gente, como espécie, agir dessa forma, né? Mas, enfim, aí acho que a coisa pode ser entendida por aí também. Perfeito. Duas coisas que você falou que eu acho muito interessantes. Tem um pesquisador chamado Randall Carlson. Segundo ele, a gente já teve 8 ou 9 civilizações que subiram, chegaram a um nível mais ou menos como o nosso e sucumbiram nos últimos 150 mil anos. Vai saber. Atlântida, Lemúria, vai saber. Quem garante? Nós só seríamos mais uma. Né? Esse é um ponto. Outro ponto que, te ouvindo agora, me veio o seguinte. Olha o nível que a gente chega. Criamos vários esportes para nos divertirmos. Vamos pegar o futebol. O futebol é muito legal porque é lúdico, é dinâmico, é trabalho individual, trabalho coletivo, abre espaço para uma série de coisas. Então, um dia tem um jogo de um time que eu gosto. Então, eu vou lá, eu vou para ver o jogo, eu vou para me divertir. Aí, no meio do caminho, eu encontro outras pessoas com a mesma camisa que eu. Então, meu lado tribal começa a subir. Então, eu começo a me sentir à vontade, começo a perder medo das restrições da sociedade, a turma me protege. E aí eu vejo um outro lá na frente com a camisa diferente da minha. E se um ou outro maluco ali, de repente, começa a xingar e quebra uma garrafa e joga, eu perco a minha capacidade de ser um indivíduo centrado e, junto com a turba, faço um massacre. Nós chegamos nesse ponto, cara.
Nós chegamos em todas as áreas, na política, no esporte, na sociedade, no artista. Olha a loucura, a manada está nos fazendo um mal terrível, terrível. Isso você falou uma coisa que abre portas para coisas infinitas. Vamos lá. Cara, tem uma postagem que eu coloquei no meu Instagram que foi um insight que eu tive uma vez, mas eu não achei que pudesse gerar um episódio, mas talvez seja o caso, que é o seguinte. A verdadeira essência da arte marcial é justamente fazer com que aquele que pratica a arte seja capaz de controlar a sua própria violência. Ou seja, a essência da arte marcial é justamente reconhecer que você pode ser violento, mas a partir do momento que há esse reconhecimento, opa, vou manter isso sob controle. Então, você é mestre no karatê, você é mestre, sei lá, no judô, é mestre em qualquer arte marcial genuína, não para partir para o combate, mas para se defender, para não agir, para não lutar. Só vai lutar se necessário, se for preciso, em defesa própria. Mas, então, assim, é uma ideia bastante equivocada, porque no Brasil teve uma época que era bastante comum. Hoje, muito felizmente, a gente não vê mais isso, ou pelo menos não ouve falar isso na mídia, né, de que as pessoas que lutavam jiu-jitsu partiam para a rua para agressão, para agredir os outros, etc., que vai contra a ideia original das artes marciais, né, de que, opa, peraí, você aprendeu essa arte marcial não para lutar, mas sim para simplesmente controlar. Quando você falou para mim das lutas dos times, me veio isso à cabeça também, ou seja, de que o mal não apenas ele existe dentro de cada um de nós, como ele se exacerba, né, se não tiver essa supervisão, seja individual, seja ela coletiva. Ele toma conta, de fato, do indivíduo em si, mas se você, dentro de um grupo, percebe certos indivíduos tomando essa atitude, você se leva por aquilo também e acaba fazendo. E na loucura que é isso, de não se reconhecer nem individualmente e nem no seu grupinho mais amado que essa violência faz parte, você faz o quê? Corporativismo. Ou seja, você não reconhece nem no seu grupo que o mal existe ali e transita livremente por ali. E aí permite que absurdos aconteçam, né? Então, inclusive, não duvido, mas nenhum milímetro, que agora os membros do Hamas estejam reunidos, né, e falando, nossa, olha como aqui estamos sofrendo porque esses caras de Israel vão matar nossas crianças, nossos parentes, precisamos fazer alguma coisa porque nós somos realmente aquelas pessoas que estão certas, e não estamos fazendo nada de mal para os outros. Incrível. E ocorreu isso, cara, sei lá. Não, incrível, né? Tem outra imagem que me ocorreu te ouvindo. Imagina aqueles filmes que a gente vê de tipo de Gladiador, ou do Mel Gibson lá, quando ele fala da Escócia, né? Do Tá. Coração Valente. Coração Valente. Qual é a imagem típica? Vem lá o líder, começa a gritar, e tá todo mundo correndo como uma turba. Qual a diferença disso entre uma torcida organizada saindo correndo, marcando um encontro para pegar gente no metrô aqui, pela internet? Cara, não aprendemos nada. De novo, tá lá no nosso chakra individual, tá lá o básico, totalmente fora de controle. Totalmente. E o pior, não só individual, o social. Nós chegamos num ponto em que nós não podemos, nesta cidade, se eu torço para um time e um amigo meu, um grande amigo meu torce para outro time, nós não temos o privilégio de podermos assistir juntos no mesmo estádio um jogo. É proibido. Nossa sociedade chegou a esse ponto. Esse ponto. É inacreditável. Isso é o micro do macro que a gente está vendo nas guerras do mundo, né? Então, a gente se comporta como tribo, ainda hoje. O tribo deveria ser o etnocêntrico lá atrás, superado, ou pelo menos controlado, usado em momentos específicos, quando a minha vida corre risco, mas não, ele está sendo usado no dia a dia, porque eu estou em permanente estado de pânico. E você usou a palavra tribo, e é a tribo na pior acepção possível da palavra, porque também tribos, né, em maior contato com a natureza acabam tendo, lógico que os índios também possuem lutas, né? Os índios que tu fala, eu nem sei se existem mais índios que se encontram, né, cara, e acabam lutando. Acho que isso não existe mais. Estão quase praticamente todos mortos. Mas, se a gente pegar pela história, né, lógico que eles se digladiavam entre si.
Mas, de qualquer maneira, a tribo tem por si esse aspecto de contato com a natureza, de contato com a fonte primordial das coisas. Então, isso tem um aspecto positivo. O aspecto negativo é que, até nisso, a gente consegue distorcer para um ponto, para um funil virado para baixo, né, cara? De que a gente pega uma palavra, por exemplo, como tribo ou tribal e usa ela na pior acepção possível. Então, que no processo de desenvolvimento é normal que aconteça. Indivíduos perdidos, caçadores-coletores, para conseguirem sobreviver, se juntam, formam grupos pequenos de até 150 pessoas, o famoso número mágico de Dunbar, número de 150 pessoas conseguem sobreviver, e juntam com maiores e formam tribos todas se protegendo. Perfeito. Encontram com outras. Às vezes, vão reconhecer, vai dar medo, porque o nosso estado natural é de medo, mas às vezes conseguem ver a humanidade, reconhecer a humanidade no outro. E associações sempre aconteceram, não só guerras, sempre aconteceram. O problema é, agora que a gente pode usar o passado como referência e poder aprender com ele, ainda usamos muitos aspectos negativos da parte tribal, que é, como é que eu não reconheço no outro o mínimo de humanidade? Ele tem direito a pensar diferente de mim. Eu não tenho a verdade absoluta. O meu Deus não é absoluta. Olha que loucura. Nessa guerra toda, de cada 10 discursos, 7 vão mencionar Deus. 7 vão mencionar Deus. E com certeza, seja lá qual o conceito de Deus que eles tiverem, esse Deus que existir, é claro que ele não vai apoiar uma coisa dessas. O único que era sacana desse jeito era Yahvé. Isso descrito por algumas pessoas naqueles textos bíblicos. Não tem nada, a veracidade é muito questionável. Não pode ser assim. Aliás, a gente cegamente é levado... De novo, pegando o que você falou, criamos uma narrativa divina e viramos fantoches dela. Exato, porque recai naquela frase muito legal também, que é o homem criou Deus à sua imagem e semelhança. Então, você percebe uma descrição de Deus naquela época muito alinhado com o perfil de ser humano da época, né? Então... Ou com um perfil psíquico possível de lidar com uma raça que foi recém-emergida do seu aspecto mais instintivo possível, né? Ou seja, com uma criatura muito mais instintual do que racional, pelo menos naquele momento, era de se pensar que a violência ou de que a agressividade sobressaísse em função das demais. Lógico que a ideia de civilização e homem civilizado advém desse mesmo tipo de análise, né? Digamos assim. Mas que é lógico que tem seus vieses também, né? Se a gente quiser enxergar só isso, a gente vai chegar, nossa, olha como o homem evoluiu, igual como estamos bem melhores que os nossos antepassados. Porém, isso é só uma linha de análise, é só uma linha de perspectiva evolucionária. Excelente. Criamos essa narrativa e caímos na armadilha total. Não, sofra aqui, sofra bastante, porque é depois que você morrer que você vai ser feliz. Morra com honra, porque virgens estarão esperando por você para abraçá-lo para a vida eterna. Não importa o outro é infiel. O outro não acredita em mim, ele é infiel. Acabe com ele. As pessoas assimilaram esse discurso e não tem como tirar. É o fundamentalismo com F maiúsculo, na acepção da palavra em plena segunda década do século XXI. Em todas as esferas. E essa ideia de que é lógico que eu estou certo, né, cara? Tipo assim, não se passa pela cabeça a mínima possibilidade de que talvez eu esteja errado, mas não, nem a pau, né, cara? Então o paradigma da certeza também adentra aí, né, cara? E eu acho que, bom, já caminhando para o final aqui, cara, tem uma coisa que me ocorreu, só para ficar registrado e ver se eu lembro depois, na verdade, se eu não esqueça, né? Para não esquecer, dessa ideia de que muitas vezes nós temos, cara, de que os fundamentos de nossa civilização estão muito bem estruturados, estão muito em bases muito sólidas, e, cara, a gente percebe que não é assim. A gente parte desse princípio, não, mas essas coisas já estão resolvidas. Isso já é assim, sabe? Os 5 axiomas gregos, né, que deram origem ao sistema... nossa, esqueci agora, cara, do cara. Mas, enfim, ao sistema de crenças que nós possuímos no mundo ocidental, advém esses 5 axiomas, e hoje em dia se questionam os 5
né? Por quê? Porque a própria física moderna vem colocando em xeque aquilo que se tomava como verdade até então. Então, vamos preparar um episódio, eu vou tentar ver como é que eu posso transitar, né, nessa seara e depois propor um tema aí para você, para ver se a gente consegue surfar nessa onda aí. Não, excelente. É importante revisitar uma série de coisas, porque, por exemplo, é muito fácil encher a boca e falar que a democracia vem dos gregos, que lindo, maravilhoso. Não! Aquela democracia só branco tinha, mulher não tinha democracia, o resto era escravo, 60% era escravo. Que democracia é essa? Exato. Não, esse mínimo de... A gente regurgita uma série de conceitos sem um mínimo de pensamento e avaliação em si. Aceita sem pensar a respeito, né? Sem questionar, na verdade. E acha que está abafando. Bom, cara, cravado aqui 1 hora certinho, né? Mais uma vez, indo ao encontro da proposta original, que é ter 60 minutos de papo. Então, vamos encerrar por aqui. Mais uma vez, eu agradeço a você por uma participação impecável. Boa. E nos vemos no próximo episódio de Contatos Insólitos, cara. Fechado. Bom feriado aí. Divirta-se aí, cara. Conta comigo. Muito obrigado, cara. Até mais. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.